Os 34 brasileiros que aguardam para atravessar a fronteira da faixa de Gaza com o Egito ainda não têm data para deixar a região. Hoje saiu uma segunda lista de estrangeiros autorizados a fazer a travessia pela passagem de Rafah, mas ainda sem nenhum brasileiro. Segundo o Itamaraty, são 576 estrangeiros autorizados a sair de Gaza, incluindo 400 americanos. Os demais países contemplados são Azerbaijão, Bahrein, Bélgica, Coreia do Sul, Croácia, Grécia, Holanda, Hungria, Itália, Macedônia, México, Suíça, Sri Lanka, Chad, tudo isso e nada de Brasil. Difícil achar alguma coerência nas listas que a gente tem visto até agora. Na lista de ontem havia japoneses, havia australianos, havia jordanianos, mas nada de brasileiros. Por que a Macedônia conseguiu negociar a saída dos seus? Por que o Chad, o Sri Lanka e o Azerbaijão conseguiram trazer de volta os seus cidadãos e o Itamaraty não conseguiu? O Itamaraty tem uma grande tradição diplomática e foi muito rápido para trazer de volta os cidadãos brasileiros que estavam em Israel. É difícil a gente entender qual é a coerência e quais são os critérios utilizados para escolher os países. Os brasileiros vão ter que esperar pelo menos mais 24 horas para, quem sabe, estarem na lista de amanhã, supondo, né, que haverá uma lista amanhã. Foram duas com espaço de 24 horas entre elas, a gente imagina que será boa chance de haver uma nova lista nesta sexta-feira. O embaixador brasileiro na Palestina, Alessandro Candeias, explicou que as negociações continuam para que os brasileiros consigam atravessar a fronteira de Gaza com o Egito. Em entrevista à Band News FM, o embaixador brasileiro na Palestina disse que está tudo pronto para retirar os brasileiros assim que possível. No entanto, o diplomata não quis dar uma data para a saída. Então, cravar, impossível, expectativa é diária, frustração é diária, mas o que aconteceu hoje, o fato de saírem pela primeira vez, né, e a fronteira estava bombardeada e fechada para trânsito de pessoas, hoje foi aberta, então o fato de saírem 400, 500 pessoas e de sabermos que Israel, né, e Egito, isso foi anunciado pelas duas partes, Israel e Egito anunciaram que nos próximos dias serão divulgadas novas listas com centenas de pessoas, isso nos enche de esperança, né? Não sei se vai ser amanhã, não sei se vai ser na sexta, no sábado, estamos prontos, o dia e a hora que disserem, ó, a fronteira estará aberta às 11 horas, os nossos ônibus imediatamente vão recolher os brasileiros, já estão a postos e no mesmo momento já estarão na fila. Já o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zoschini, que também conversou com a Band News FM, disse que o governo israelense não tem nenhuma objeção aos brasileiros deixarem a faixa de Gaza. Israel não tem nenhum interesse de manter os brasileiros lá. Hoje já saiu o primeiro grupo de pessoas com nacionalidade internacional e espero que mais breve que possível também o grupo dos brasileiros vai sair. Levou muito tempo até que o primeiro grupo teve a possibilidade de sair de lá. Do nosso lado não tem nenhum problema ou qualquer obstáculo à saída dos brasileiros. A pronúncia do nome do embaixador é Daniel Zonshine, né, Coutinho? Foi você que fez a entrevista? Exatamente, eu já conversei com ele algumas vezes. Daniel Zonshine. Bom, o avião com as 33 pessoas resgatadas da Cisjordânia, em meio ao aumento da tensão na região, deve pousar daqui a pouco na base aérea de Brasília. Rafael Procópio certamente está acompanhando a movimentação desse avião pelo Flight Radar. Está previsto o pouso para que horas, Procópio? Bom dia para você. Oi meninos, bom dia a vocês, bom dia a todos que nos acompanham. Inicialmente tivemos, na verdade, desde ontem, quando tivemos essa chegada, essa estimativa, na verdade, da chegada aqui no Brasil desse avião com os 32 brasileiros, na verdade 30 brasileiros e 2 pessoas de outras nacionalidades que são casadas com brasileiros. O primeiro horário ontem era por volta ali de 5h30 da manhã, foi mudado para 8h15 e foi mudado mais uma vez. O avião já está em território brasileiro, então deve chegar aqui em Brasília por volta de 8h40. Como eu disse, são 32 brasileiros no total que estavam na Cisjordânia. 6 já desembarcaram em uma escala em Recife e os outros 26 estão seguindo aqui para a base aérea de Brasília. Depois eles seguem cada um para os destinos finais. No total são 12 homens, 9 mulheres e 11 crianças. Esse embarque aconteceu ontem à tarde, no horário local, é claro, em Amman, que é a capital da Jordânia. Essa era aquela aeronave que foi utilizada para enviar 2 toneladas de alimentos para os civis que estavam na faixa de Gaza. A outra aeronave da presidência
residência que estava no Egito retornou ao Brasil para manutenção programada e deve retornar para o Egito para aguardar autorização de resgate desses brasileiros, justamente desses 34 que estão ali esperando autorização para sair da faixa de Gaza, saindo ali pela fronteira com o Egito. E como vocês acabaram de destacar, ainda não tem nenhum brasileiro nessa lista, nessa nova lista aí, com cerca de 600 pessoas, que nenhum brasileiro dessas pessoas foi autorizado ainda. A gente também ouviu agora há pouco o embaixador do Brasil na Palestina falando justamente que ontem esse corredor humanitário, por assim se dizer, não é necessariamente um corredor humanitário, mas foi reaberto ontem, depois de 3 semanas de guerra, traz uma esperança, mas não existe no horizonte ainda um panorama de quando essas pessoas vão poder voltar para o Brasil, esses 34. O que temos já são esses 32 que pediram a repatriação ali, vindo da Cisjordânia, e eles já de fato estão já em território brasileiro e devem chegar aqui na base aérea de Brasília daqui a pouquinho, cerca de 1h20. Bom, acompanharemos ao vivo então. Rafael, e aí os brasileiros serão espalhados pelo Brasil, né? Alguns para São Paulo, alguns para o Rio de Janeiro, Recife. Como é que vai ser a logística para que, enfim, cada um chegue à sua cidade? Bom, essa primeira parcela desses 32 para ali em Recife, são 6, se eu não me engano, que param ali em Recife, e daí eles já vão para alguns outros destinos, e a partir daí provavelmente eles vão ter já esse encaminhamento vindo do Exército Brasileiro para esses 26 para cada um ir para suas regiões. Tem alguns que devem ir para o sul do Brasil, outros já ficar na região do Centro-Oeste, outro aqui já voltando no caso, para o Sudeste. Isso aí tudo vai ficar a cargo não só do Exército, que está coordenando essa questão, tanto que vieram no avião da Força Aérea Brasileira, também como o próprio Ministério das Relações Exteriores.